Bom dia! Que Deus abençoe a sua terça-feira. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, o seu dia de trabalho, o seu dia de folga, o seu dia de férias, o seu dia de lazer. Que a presença poderosa do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Que o Senhor hoje possa falar ao seu coração como nunca falou. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar, restituir, renovar tudo aquilo que precisa ser restaurado, restituído e renovado na sua vida. Eu abençoo o seu dia em nome do Senhor Jesus, que os anjos do Senhor estejam aí acampados ao seu redor, que o livrem e livre de todo o mal, que o ambiente aí onde você se encontra seja purificado pela glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus conceda os desejos mais profundos do seu coração. Amém? Então, Deus quer conceder os desejos do seu coração. Quais são os desejos que Deus colocou no seu coração? O que é que Deus já falou ao seu coração e que você paralisou ou foi paralisado por alguém? Ou você se bloqueou a si mesmo por causa de medos, porque pensou assim, bom, o que é que os meus familiares, o que é que as pessoas vão pensar se eu fizer isto? Talvez você ouviu palavras na sua infância ou durante toda a vida, isso não é para ti, isso é loucura, vais-te meter nisso. Você às vezes até dentro da sua mente pensa assim, mas porquê eu? Será que isto é possível? E eu agora pergunto-te assim, há alguma coisa que seja impossível para Deus? O Deus que criou o sol, que criou a lua, que criou as estrelas, criou o mar, chama as estrelas pelo nome. O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai, o Elohim, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, aquele que sempre será o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. A única pessoa que torna as coisas impossíveis é o próprio homem, porque começa a olhar para as suas limitações e para as suas fraquezas e não crê em Deus e deixa de viver coisas maravilhosas, deixa de deixar um legado para gerações. Talvez o que Deus tem na sua vida é tão grande, tão grandioso, você não tem noção. E às vezes Deus só manda você dar um passo que aos seus olhos parece muito grande, mas para Deus não é nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Acha que isso que Deus colocou dentro do seu coração, que é grande demais para Ele, é grande demais para si. É grande demais para si, mas para Ele não é. Ele semeou, colocou essa semente, esse sonho dentro do seu coração, deu-lhe essa direção e você está aí parada. E às vezes num sentimento de frustração, que é normal, sim, a pessoa quando não dá um passo de fé, porque Deus disse, quando Deus manda dar um passo de fé, Ele promete que a presença dEle está com a pessoa. Então, quando a pessoa se trava, se bloqueia ali e não faz o passo de fé que tem que dar, não é? A direção que Deus dá, a pessoa começa a sentir-se frustrada, depois começa a olhar para o outro, porque o outro já conquistou isto, já conquistou aquilo, e já começa a culpar o mundo, já culpa a Deus, e às vezes você hoje só precisa de refletir. E eu creio que Deus está a restaurar sonhos dentro do coração. Isto não é uma palavra motivacional, é uma palavra de direcionamento e de ativação do seu propósito de vida. Porque você é sal e a luz. Eu quero falar aqui consigo, Gênesis 12 diz assim, no versículo 1, o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e abençoar-te. Tornar-te-ei famoso, o teu nome será uma bênção. Olhe que maravilha, que promessa maravilhosa. Eu vou começar do fim para o início. Farei de ti um grande povo, hei de abençoar-te e tornar-te famoso. O teu nome será uma bênção. O teu nome será uma bênção. Então, aqui Deus estava a chamar Abraão para deixar a terra dele, os parentes, a casa do pai, e ir para uma terra que ele estava a mostrar. Então, Abraão tinha ali um ambiente já de conforto, tinha tudo. Abraão era uma pessoa próspera, atenção. Abraão era uma pessoa que já era próspera, tinha a família dele, tinha tudo. E Deus ali estava a chamá-lo para uma renúncia, para deixar aquela família, deixar a zona de conforto, deixar tudo aquilo que ele já tinha construído. Imagino que ele já tinha campos, árvores, animais. Sim, ele tinha todas essas coisas, tinha a família. Mas Deus estava a chamá-lo para deixar tudo aquilo. Para quê? Para levá-lo para um nível maior, um nível de promessa que nos deixou um legado. Abraão deixou-nos um legado de fé.
um legado que tem passado para gerações. E muitas vezes você não entende, Deus manda você renunciar certas e determinadas coisas, Deus manda-nos renunciar certas e determinadas coisas, e eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mostrar quais são as coisas que são necessárias ser renunciadas hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire toda a cegueira espiritual, tire todo o medo, tire todo o obstáculo da mente, do coração, toda a palavra negativa, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor para lhe obedecer, entende? Porque o que é que aconteceu? Ele fez, ele obedeceu, Abraão obedeceu. Agora quero dizer aqui, quero falar aqui de Saúl, que fez completamente o contrário. Saúl era o rei, não é? Ele tinha as qualidades dele, sim, obviamente, tinha a unção de Deus naquele tempo, e foi o primeiro rei de Israel. Mas olha o que diz aqui em 1 Samuel 15. Samuel respondeu: o que agrada mais a Deus, holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de carneiros, de gordura de carneiros. Eu vou repetir: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura e de carneiros. E aqui o profeta Samuel está a falar com Saúl, que Saúl tinha uma direção de Deus para deixar também um legado, para fazer algo significativo, e Saúl decidiu que não iria fazer aquilo, então ele decidiu fazer as coisas à maneira dele. O que é que ele fez para recompensar a sua própria falha, que é o que muita gente faz? Vai fazer ofertas, faz sacrifícios, torna-se mais religioso, tenta trazer alguma recompensa para a sua própria desobediência, só que isso não agrada a Deus. E aqui o profeta Samuel está a chamar a atenção: o que é que mais agrada a Deus? Se nós fomos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade, a nossa adoração é agradar a Deus. E eu não estou aqui a dizer que nós somos perfeitos ou que eu sou perfeita. Nós estamos a caminhar, não é? Somos todos os dias trabalhados pela presença de Deus. Mas o que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifício, ou seja, Saúl foi ali levantar o altar de adoração, ou seja, quem está de fora parece que o que ele estava a fazer era bom, mas só que ninguém sabia o que Deus já tinha falado, o que Deus já lhe tinha falado, entende? E ele diz assim: a obediência à voz dele, então nós temos que obedecer à voz dele. Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura e de carneiros. Então não vale a pena abafar as coisas com ofertas, com mais religiosidade, fazendo mais coisas para Deus. Há pessoas que ouvem a voz de Deus a dizer: olha, não toleres Jezabel, faz isto, faz aquilo, coisas até simples. Às vezes Deus falou você para fazer um grupo familiar, um GC, um grupo de casa. Talvez Deus chamou você para o ministério e você, porque ouviu críticas, disseram que você era maluco, era doido ou doida, e não o faz por medo das críticas das pessoas. Quantas coisas Deus mandou você trocar, arranjar uma empresa ou mudar geograficamente de lugar. Deus mandou você dedicar-se a ser mais ousado e levantar-se como um intercessor aí na sua família, na sua casa. Mandou você posicionar-se com poder, e você, por causa das críticas, tem medo de abrir, porque o que paralisa as pessoas, o caso de Saúl, é que Saúl queria agradar aos homens, mas Deus nos mandou agradar a Deus. E aqui falou assim: o que é que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifícios ou obediência à voz dele? O apóstolo Paulo diz que antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então, cada vez que você se paralisa e que não acredita que Deus está consigo, quando Ele deu-lhe esse sonho, dê o passo de fé. Sabe porquê? Porque as ações de fé, os passos de fé geram confiança, fortalecem você nas tomadas de decisões, trazem foco, trazem resiliência, e você não é responsável pela colheita. Não fique preocupado com a colheita, com o que é que vai acontecer pelo caminho, apenas obedeça, porque você foi chamado para semear. Você planta, você semeia, mas quem cuida da colheita é Deus. Assim cabe ser obediente, e você vai ver que vai deixar um legado maravilhoso, obedecendo, e vai se sentindo bem consigo mesmo, vai se sentir realizado e realizada, e vai estar a adorar a Deus. Amém? Posso orar pela sua vida? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor traga um renovo para aqueles que ouviram palavras contrárias, que têm sido paralisados por palavras, por
pensamentos, por crenças de não merecimento, crenças limitadoras. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo por ousadia, por fé, por coragem sobre a vida destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que eles deem passos de fé, em nome de Jesus.